Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a história da Igreja, nosso 13º encontro. Vamos falar sobre o proselitismo naquela época de Jesus. Trazer os outros para a religião dele, ou para a fé que eles professam. Na história das origens do cristianismo, a diáspora, o que é a diáspora? Eram comunidades judaicas espalhadas fora da Judéia. Então, se não estava na Judéia, se chamava diáspora. Tivesse em Roma, na Babilônia, Alexandria, em Tarso, em Éfeso, sempre tinha comunidades cristãs. Essas comunidades eram chamadas comunidades da diáspora. Teve uma influência considerável, não pela sua literatura, mas, acima de tudo, pelo proselitismo, chamar os outros à religião judaica. No tempo de Jesus, o proselitismo era muito difundido, com muito sucesso na propaganda em buscar discípulos para o judaísmo. Os judeus estavam presentes no mundo conhecido. Os judeus consideravam a dispersão como algo providencial. No livro de Tobias, capítulo 13, versículo 4, encontramos a passagem que diz: Deus nos dispersou entre as nações que o ignoravam, a fim de que vós possais narrar a sua glória e o façais reconhecer que ele é o único Deus onipotente. O rabino Eleazar afirmava que Deus dispersou os judeus para facilitar o proselitismo. Pessahim, 87b. Todo judeu tinha consciência de que a fé judaica tinha de se difundir fazendo prosélitos, que correm mar e terra para fazer um só prosélito, dizia Jesus, Mateus capítulo 23, versículo 15. Eram os fariseus que iam pelo mundo buscando ter discípulos entre aqueles que não são judeus. Todo judeu está convencido de ser guia dos cegos, luz daqueles que estão nas trevas, educador dos ignorantes, mestre dos jovens, tendo na lei a norma da ciência e da verdade. A Sibila, judaica, que era alguns ditos de adivinhos, dizia: os judeus serão guia da vida para todos os homens. Nós temos a Sibila judaica, mas também nós temos a Sibila cristã, essa é judaica. Depois da catástrofe da Guerra de 70 depois de Cristo, e sobretudo no ano 134 e 138, quando Jerusalém foi totalmente destruída e desabitada pelos judeus. Essa destruição aconteceu no tempo do imperador Adriano. Os judeus foram expulsos de Jerusalém e o judaísmo começa a se isolar, a se fechar, não mais buscando prosélitos, mas manter a identidade do judaísmo. A partir deste tempo que os prosélitos se tornaram a lepra de Israel, a doença de Israel, que não queriam mais prosélitos no meio deles. Enquanto no tempo de Cristo, os prosélitos eram a glória do povo judeu. Flávio Joséfo escreveu: os pagãos, prosélitos, passavam para a nossa lei. Alguns deles ficaram fiéis, outros temerosos, se afastaram do judaísmo. Contrapion, livro 2, parágrafo 10º, o capítulo 10º. Os prosélitos deveriam aderir plenamente ao judaísmo, ser fiéis em tudo. Deviam aderir aos dogmas judaicos, fazer circuncidar-se,
receber um batismo dos prosélitos e oferecer sacrifícios, viver como judeu. De todas essas obrigações, a mais exigente era a circuncisão. Muitos pagãos repugnavam a circuncisão, não somente pelo rito em si, mas eles tinham que renunciar a ser cidadão de Roma, que pertenciam, ou da cidade que pertenciam, para se tornarem judeus. Tácito nos dá esta informação. É um historiador romano. A primeira instrução que se dá aos circuncisos é de desprezar os deuses, de renegar a pátria, de esquecer os parentes, os filhos e irmãos. Tácito, Histórias, livro 5, capítulo 5. Esta repugnância pela circuncisão foi uma das causas que explicam como as mulheres se tornaram judias com mais facilidade do que os homens, porque elas não precisavam circuncidar-se. O judaísmo se fundamentava na fé e esperança de Israel. O prosélito, ao se deixar circuncidar, no caso aqui os homens, se tornava verdadeiro israelita, judeu. A maior parte deles estavam convencidos da pregação dos dogmas judaicos. Se contentaram de adotar as crenças judaicas, os ritos judaicos, mas muitos não submetiam à circuncisão. Este grupo que não submetia à circuncisão, embora adotasse a lei judaica, era muito mais numeroso e vivia em torno da sinagoga. Eram simpatizantes, vinham chamados tementes de Deus. Então, a diferença entre os prosélitos, se faziam batizar, se deixavam circuncidar, renunciavam à sua nacionalidade ou naturalidade. Eles tinham que renunciar às leis, a viver como pagão, tinham que viver como judeu, a observância da lei. Já os tementes de Deus fazem tudo isso, exceto serem circuncidados. Então, os tementes de Deus vivem a observância judaica, mas não se fazem circuncidar. Ao não se circuncidar, também não deve renunciar à sua cidadania. Os judeus conheciam a repugnância dos pagãos da circuncisão. Estes eram aqueles que aderiram ao judaísmo em parte. Flávio Josefo afirmava: aqueles que foram tomados de grande zelo pelas nossas práticas pias e não têm cidade entre os gregos, nem entre os bárbaros, que não se espalham os nossos costumes do repouso semanal, de fazer jejum e muitas obrigações relativas aos alimentos. Estes que foram tomados por essas práticas são chamados tementes de Deus. Flávio Josefo contra Apião, livro 2, no capítulo 39. O judaísmo era defendido de tal maneira em sua fé e ritos que provocou uma grande reação. Foi o início de uma literatura anti-hebraica para combater o judaísmo. E vemos em Alexandria um motim antissemita que se levantou contra os judeus. Foi a propaganda cristã, com seu sucesso rápido e profundo, que irá sufocar o proselitismo judeu, porque o cristianismo não exigia a circuncisão, exigia uma atitude, um posicionamento, uma adesão de fé, rompendo com a questão da circuncisão, que era o problema que nós encontramos no livro de Atos 15, do Concílio de Jerusalém. Os pagãos aderiram ao cristianismo, ao culto do único Deus, sem ter que negar a sua nacionalidade para se tornar cristão. Também tinha esse efeito, essa realidade. Eles não precisavam renunciar àquilo que eles eram, a sua nacionalidade. Cristãos vivendo na sua própria pátria. É a norma paulina.
Não há mais judeus ou grego, todos são um no Senhor Jesus Cristo. Não devemos esquecer que a propaganda cristã foi preparada pela pregação judaica. As missões de Paulo nos mostrará seu esforço que iniciou no meio dos judeus, os primeiros beneficiados do Evangelho. Depois, com a recusa dos judeus, Paulo atinge os prosélitos e tementes a Deus, que se reuniam em torno de sinagogas, e por fim chegou até a mensagem levada aos pagãos pela recusa dos judeus. O Israel, o povo missionário, Deus tinha oferecido, por meio dos profetas, sobretudo Isaías, a missão de conquistar o mundo para seu Deus. Este Deus ciumento era a grandeza de Israel, mas foi esquecido por Israel, que se centrou em sua necessidade, deixando sua missão universal. O proselitismo dos judeus dispersos, era o início da vigília cristã, que nos apresenta uma missão universal, atingir o mundo todo. A missão que foi dada a Israel, agora vem entregue à igreja. Então, no próximo encontro, nós vamos ver Jesus Cristo e a origem da igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.